Pessoal, bom dia a todos, a todas. Mais uma vez, é uma enorme satisfação para a gente estar aqui, contribuindo para o debate do Forplad. Agradeço aí a recepção do pessoal da Rural do Rio, fomos muito bem recebidos, tá? Muito obrigado mesmo. É um esforço muito grande para a gente vir aqui, e para eu ter autorização do meu chefe para vir. Inclusive, ontem, por conta dos desdobramentos ainda da elaboração da Peloa, ontem de manhã, ele quase ensaiou escalar, me tirar dessa escalação aqui. Mas, enfim, deu certo, a gente está aí. A gente trouxe aqui a Fernanda, que é arquiteta lá da nossa equipe, está trabalhando em alguns projetos, ela vai falar um pouquinho sobre esses projetos. Então, a gente começa falando... na verdade, o primeiro tópico que eu coloquei na apresentação muito simples, a gente realmente só registrou os tópicos mais importantes. As últimas semanas lá foram integralmente voltadas para a elaboração da Peloa, né? Com todos esses desdobramentos de LDO, enfim. Realmente o negócio ficou bem agitado por lá. Mas, de qualquer forma, acho que deu tudo certo. A gente vai mostrar aqui, né, em linhas gerais, como que ficou a matriz, etc. e tal. O primeiro tópico que a gente trouxe foi sobre a matriz orçamentária, mas antes de falar sobre a matriz, eu acabei não inserindo aqui, mas eu queria falar um pouco sobre a LDO. Eu sei que deve surgir essa pergunta depois, mas, de qualquer forma, os pontos principais da LDO que ficaram aprovados, né? O artigo 22, né, que fala da questão do orçamento do MEC ser igual ao de 2018, mais inflação. Foi um artigo que, enfim, né, rendeu uma polêmica bastante importante lá, junto ao planejamento, enfim, demais instâncias do governo. Mas, de qualquer forma, a disposição está lá colocada na LDO, né, que o orçamento de 2019 do MEC tem que ser igual à dotação de 2018, corrigida pela inflação. Porém, sabemos que o orçamento é uma peça móvel e extremamente decodificada. Então, existem várias metodologias que podem ser utilizadas para fazer aquele cálculo, né? Então, nas últimas semanas, tiveram várias reuniões com o planejamento, o ministro esteve lá, acho que umas 2 ou 3 vezes, o pessoal da SPO, enfim. E esse debate ainda está acontecendo. Tá? Ontem mesmo de manhã a gente estava lá trabalhando em alguma coisa, hoje de manhã meu chefe já me perguntou algumas coisas aqui, então, essa discussão ainda não foi finalizada. Tá? Se você pegar só a correção da folha de pagamento do MEC, ela é maior do que a inflação. Então, enfim, a discussão está lá, ela é complexa, existem várias formas de calcular isso, mas, de qualquer forma, acho que foi um avanço importante que abre caminho, né, para a gente ter outras vitórias, aí, outras conquistas nos próximos anos. Com relação às receitas próprias, aquele artigo que, né, tirava as receitas próprias das IFES da regra do cálculo fiscal foi vetado. Então, ficou aquele outro artigo que diz que ela não vai ter limitação de empenho, a incorporação de superávit e excesso será sem compensação do orçamento do MEC, que foi uma outra vitória bem importante, mas que tem um impacto no resto da esplanada. Então, isso a gente não pode deixar de considerar, até para projetar o cenário do ano que vem, né? Há um impacto importante, né, quando você não cancela o orçamento do MEC para incorporar esse tipo de excesso ou superávit de receitas. Acho que é 1 bi, né, o valor que tem de estoque de superávit, então é um valor considerável e que, obviamente, que para aquela regra ali que está estabelecida na lei ser cumprida, há um impacto no resto da esplanada. Então, é preciso ver como que a equipe econômica vai lidar com isso no próximo ano, mas, de qualquer forma, foi uma vitória extremamente importante. Conseguimos, né, o Congresso teve a sensibilidade, a gente comemorou muito a aprovação de uma emenda de bancada obrigatória para a educação, né? Então, são 6 emendas impositivas né, de cada bancada, uma obrigatoriamente para a educação. Então, isso abre espaço aí para as universidades realmente, né, lutarem junto com as bancadas para que esses recursos, né, possam somar aí aqueles ordinários das próprias IFES. Com relação à parte pessoal, ela é bem complexa, eu acho que o nosso tempo aqui está curto, mas, de qualquer forma, vamos dizer assim, foi a sessão que ficou mais distante daquilo que a gente imaginou. Né? Na verdade, tinha algumas limitações para a contratação de saúde, né, nas áreas de saúde, acho que segurança pública, educação, isso caiu. Então, de certa forma, né, a questão do banco de professores, do QRSTA, será tratado
assim, no bolo das demais carreiras da esplanada. Né? É uma discussão mais complexa, mas, enfim, de qualquer forma, né? Até para se projetar cenários, é importante considerar que esse texto ele ficou um pouco distante do que a gente imaginou. De qualquer forma, né, o desafio continua aí para o ano que vem. Com relação à matriz orçamentária, a gente trouxe aqui os principais pontos. Eu queria falar resumidamente, enfim, depois podem surgir aí dúvidas. A gente utilizou o valor de referência 3.062, que já era historicamente utilizado, para rodar a matriz. Então, assim, conseguimos atualizar a matriz com os dados mais atualizados do INEP, da CAPES, né, do EMEC, Banco de Professores, enfim. Né, conseguimos atualizar. Pegamos aquele valor de 3.062 e, né, processamos a matriz para as IFs consolidadas. Depois eu falo das novas, novíssimas e supernovas, né, a nova categoria de 2018. O valor de equalização das IFs consolidadas ficou em 182 milhões. Né, então, a gente rodou a matriz. Para ninguém ter perda, foram necessários 182 milhões. Após a equalização da matriz, a gente se deparou com a discussão do Reúne, né? Chegamos a ter reunião com a Andifes, com o Inforplad, tentando dar uma nova modelagem para o Reúne. A Andifes colocou a posição dela, de que, né, não mexesse no Reúne, tudo. Enfim, a gente acatou realmente esse pedido e a única alteração que a gente fez no Reúne foi estabelecer um piso de 2 milhões. Então, tinha algumas IFs que não tinham recurso do Reúne, outras que tinham um valor irrisório. Eu me lembro, acho que Sergipe, se eu não me engano, tinha lá R$1.000 no Reúne. Então, assim, a gente estabeleceu um piso para que todo mundo tivesse acesso, né, todas as consolidadas, e equalizamos o Reúne também. Então, o valor de referência de 2018 do Reúne foi mantido. Lembrando que, em 2018, né, quando da elaboração do orçamento de 2018, no momento que a gente fez matriz, fez todos os componentes lá e foi, né, cruzar isso com os valores da SPO, a gente fez uma redução do Reúne em 2018. Essa coluna ela está disponível já para o Forplay desde o ano passado, ela mostra lá uma redução, tá certo? E a SPO, na medida das possibilidades deles, eles, né, quando eles vão consolidar toda a peça orçamentária do Ministério, eles podem fazer algum tipo de complemento nas medidas das possibilidades dele. Então, houveram algumas polêmicas, mas o meu Reúne era tanto e esse ano agora caiu. Não, na verdade, a gente utilizou como referência o valor, né, custeio Reúne, que já estava consignado na planilha da matriz de 2018. Vou só voltar aqui. Pois bem, com relação às IFs novas e novíssimas, né, aquelas 8 lá, nós acabamos utilizando o critério de cálculo que ficou definido lá nas reuniões do Forplad, né? Houve uma equalização, então as novas, né, que aquelas 4 mais antigas ali, elas não tiveram perda nenhuma, houve essa equalização, e para as novíssimas, a gente fez aqueles percentuais, né, a gente repetiu 90% e depois multiplicou por uns fatores, né? Enfim, a comissão de modelos sabe bem qual foi o cálculo ali. De qualquer forma, as 4 novas, né, Unilab, Unilo, Unilab, Oeste do Pará, e eu não me lembro a outra, Fronteira Sul, elas tiveram o mesmo valor também de 2018, né? E as novíssimas, né, Sul da Bahia, Cariri, Oeste da Bahia e Sul-Sudeste do Pará, a gente aumentou um pouquinho lá. Com relação às supernovas, a gente discutiu muito e, enfim, várias possibilidades, que são as 5 criadas esse ano. Tá? A gente apelidou de supernovas, acho que pegou o nome, né, Tiago? A gente fez o seguinte, na verdade, com relação à matriz, nós rodamos a matriz sem considerar supernovas. Então, assim, nós trouxemos, vamos dizer assim, para a tutora, toda a questão de bonificação fora de sede e tal. E depois da gente rodar a matriz sem considerá-las, a gente desmembrou as supernovas das tutoras, utilizando o coeficiente da matriz. Então, os coeficientes utilizados lá foram tanto o H1 quanto o H2. Então, a gente calculou o TAEG, residência médica, doutorado, tal, e também calculamos a parte da qualidade. Houveram algumas polêmicas, o pessoal, mas nos ensaios iniciais o percentual da supernova era tanto e agora aumentou, tudo. Tem uma explicação matemática aqui, acho que, né, não vai caber aqui no momento, mas, de qualquer forma, quando a gente olha né, a participação com o H1 e o H2, todo mundo sobe, porque, né, no H2, ali no fator qualidade, ele compara a média
né, da qualidade da IFES com o todo. E como, quando você olha a média global, ela é relativamente baixa, então todo mundo acaba tendo uma participação maior do que no H1. Então, houveram alguns questionamentos, mas aumentou a participação das supernovas, enfim. Está aqui apresentado na planilha, no momento em que a PELOA for encaminhada para o Congresso, a gente vai disponibilizar, até realmente houve uma determinação do ministro para a gente ainda não compartilhar, enquanto isso ainda está em andamento, realmente a PELOA ainda está lá fervendo, mas de qualquer forma, o critério foi esse, a gente rodou 100 e depois com o fator de participação, contando qualidade e aluno equivalente, a gente desmembrou. Com relação ao penais, né, houve uma decisão do ministro, até também amparada num pedido da Andifes de reajuste dos penais. O valor global foi de 10%, e aí nós tomamos uma decisão lá de reajustar todo mundo em 9% e pegar esse 1%, que equivale acho que a 9 milhões e pouquinho, e fazer uma distribuição específica. Então, desses 9 milhões, né, equivalente a esse 1%, a gente colocou um valor simbólico nas supernovas, e também deu uma polêmica, que o pessoal das supernovas achou, mas esse agora é só isso que é meu penais e tal. Na verdade, foi um valor simbólico e adicional. A gente vai consignar na nota técnica, mas, de qualquer forma, é bom deixar registrado aqui que aquele valor das supernovas ali é um valor adicional. Elas têm participação no penais das tutoras, já visto que a matriz penais não foi processada. E, além das supernovas, a gente colocou pontualmente, acho que em 2, em 3 casos, uma acréscimo que a gente via que realmente era um valor defasado. Com relação ao CONDETUF, né, houve também uma decisão do ministro, já havia vários pedidos aí dos colégios técnicos para um reajuste na matriz deles. Foi anunciado inicialmente o valor de 20 milhões de reajuste, a gente também tomou uma decisão interna de trazer para 18,5 e usar esse 1,5 para reajustar os CONDICAPs. Então, os colégios de aplicação, o reajuste global deles foi de 1,5 e do CONDETUF, tanto a funcionamento quanto a assistência estudantil, o global foi 18,5 e foi distribuído de acordo com a matriz deles lá, feita entre eles a CETEC. Os HVETs ficaram reajustados, né? A gente atualizou a matriz deles, né? Eles apresentaram a matriz, a gente reajustou em 1,2 milhão, ficou distribuído de acordo com a matriz lá do colegiado. Os outros componentes menores, Promissais, Idiomas Sem Fronteiras, incluir, a gente manteve o mesmo valor de 2018, na verdade sim, né? Tem-se um grande esforço para manter o custeio ordinário, né, equalizado, então realmente esses componentes menores a gente não teve condição de aumentar, ficou mantido o mesmo valor de 2018, de acordo com a distribuição lá das áreas competentes. Com relação ao investimento, na verdade, assim, o nosso grande esforço foi para manter o custeio igual ao maior, né? Isso custou bastante. E o investimento, quer dizer, houve um valor determinado, que ficou o valor global a 187 milhões e meio. A gente distribuiu pelo aluno equivalente, manteve aquele piso de 1,5, que é o mesmo que a gente adotou esse ano, e incluímos aí também no investimento as supernovas. Então, cada uma das supernovas recebeu 1,5 de investimento. Alguns projetos especiais, a questão do Ciências do Mar, né? Todo mundo que recebeu ou vai receber o Ciências do Mar e já teve lá o valor em projetos especiais para o custeio. A gente colocou alguma coisa a mais de investimento também nas novíssimas, né? Cada novíssima a gente colocou mais 1,5 em projetos especiais. E, pontualmente, lá, 2 ou 3 casos de campos criados em 2018. Com relação à matriz, eu queria só introduzir esse assunto. Eu sei que é um assunto que, né, carece de um debate maior, mas a questão do aprimoramento da matriz, né, que a gente já vinha discutindo, né, a necessidade de se fazer uma discussão mais profunda sobre a matriz para o ano que vem. E aí, assim, Tiago, cada dia a gente tem mais certeza disso, que a matriz ela é um excelente modelo, mas ela não pega tudo. Ela não consegue pegar todas as características, né, as peculiaridades administrativas de gestão das universidades. Se você pensar que assim, do valor que vale na 20RK custeio, 80% ou 90% é para o custeio ordinário, é terceirização, água, luz e telefone, não tem nada mais do que isso. Quer dizer, o modelo inglês ele não pega esse tipo de coisa, né? Então, cada dia a gente tem mais certeza de que é preciso ter um custo fixo associado, né, um V0, quer dizer, né, uma matriz própria de funcionamento para o funcionamento ordinário, que leve em conta as características de infraestrutura mesmo,
Então, assim, área construída, tipologia de... Por exemplo, quem tem fazenda é uma coisa, prédio histórico, tem a questão regional, o fator amazônico, as grandes capitais que têm essa questão de violência, enfim. Então, acho que para a gente está muito claro isso, que a matriz, quer dizer, talvez o modelo inglês ele seja o complemento, entendeu? A gente tem caminhado realmente para chegar nesse entendimento, que ele seria, né, talvez o modelo inglês ele fosse o fator de qualidade, propriamente dito. E a gente teria um fator fixo associado realmente ao funcionamento ordinário, porque, né, o aluno equivalente não pega esse tipo de coisa. De qualquer forma, é uma discussão ampla, precisa ser bem debatida, mas cada vez mais a gente tem essa certeza. Inclusive, os próprios reitores, pró-reitores que vêm lá, eles mostram para a gente. Essa semana a gente esteve lá com o reitor da UFRJ, ele falando um pouco das peculiaridades, a questão dos hospitais, né? Às vezes a gente encontra algum reitor que tem fazenda experimental ou outros tipos de infraestrutura que realmente não são captados pela matriz, né? Então, acho que esse aprimoramento do modelo inglês ele é válido, obviamente, mas acho que a matriz tem que caminhar para um valor fixo de funcionamento associado às características de infraestrutura a ser mantida. Enfim, aí tem a discussão das outras matrizes, o PENAS, me parece que já tem uma nova proposta do PENAS aí pré-aprovada ou bem encaminhada na Andifes. A gente não teve condição de processá-la, né? Até porque aí teria a equalização do PENAS. Obviamente, quando você mexe no modelo, alguém perde para alguém ganhar, então realmente não foi possível, mas de qualquer forma, né, fica aqui o registro de que as outras matrizes também podem carecer aí de uma reavaliação, uma reforma um pouco mais ampla. Então, o grupo de trabalho, a gente espera que realmente ele seja, né, iniciado, enfim, provavelmente discutido agora no segundo semestre de 2018 para, né, finalização dos trabalhos até o momento anterior à proposta de 2020. Com relação aos TEDs, não sei se está na mesma sequência aí. Tá. Nós temos já mais de 130 termos abertos em 2018, de obras, equipamentos, enfim, diversos objetos. Com relação às demandas que vêm das universidades sobre, né, respeito de imobiliário e equipamento, a gente basicamente tem acatado todos os pedidos dentro dos valores, né, acordados, não temos discutido mérito, enfim. Existe um formato, né, enfim, de processo de trabalho que tem que ser montado, informações, documentos e tudo, mas essa questão do mobiliário e do equipamento eu vou falar um pouco mais lá para frente, mas de qualquer forma a gente tem acatado e não tem discutido mérito. Com relação às obras, aos pedidos relacionados às obras, nós temos adotado como critério de análise a nossa matriz de risco que nós elaboramos, 7 ou 8 critérios para cada obra, né, para pontuar em termos de, né, priorização. Obras mais próximas à conclusão, sala de aulas e laboratórios, construção e ampliação, enfim. A gente tem utilizado isso como referência para analisar os pedidos. A gente recepciona a priorização indicada pelas IFES e, com isso, a gente acho que tem aprimorado, sim, a tomada de decisão. Por exemplo, tem alguns casos, por exemplo, tem universidade que vem com um determinado valor, né, acordado entre a gente e apresenta lá, sei lá, 10 TEDs, pedido para 10 TEDs. Um monte de obras pequenas e uma obra maior prioritária. Então, já houveram alguns casos desses. Então, a gente tem tentado trabalhar no sentido de também, quer dizer, analisar um pouco o cenário, entendeu? O cenário desse ano, o cenário do ano que vem, tentar olhar a carteira de obras das universidades, porque muitas vezes, quer dizer, o reitor, até mesmo por conta de pressões internas e tudo, ele, né, estabelece uma prioridade, olha, eu tenho que terminar esse prédio aqui. E a gente tenta mostrar um outro ponto de vista. Olha, reitor, o senhor tem essa carteira de obras aqui. Você está indo por esse caminho, mas, olha, ano que vem está assim, assado. Então, a gente tem realmente contribuído para a melhor tomada de decisão. Muitas vezes tem alguns questionamentos, tudo a gente faz questão de, né, conversar. Temos feito várias videoconferências com equipes, pró-reitores, equipe técnica, prefeituras, etc. e tal, para aprimorar esse processo de tomada de decisão. Com relação a despesas de funcionamento, que a gente já tinha discutido isso um pouco, acho que na reunião lá na Comissão de Planejamento FORPLAD, quando da elaboração da revisão qualitativa para 2019, o Ministério do Planejamento bateu muito nessa questão da sobreposição das ações. E nós temos lá no MEC alocado somente a 8282. E a gente vinha fazendo despesas de funcionamento lá. Mas aí, no momento, né, da revisão qualitativa, enfim, alguns questionamentos lá do pessoal
da SOF, especialmente da área de projetos. Eles acham que a nossa ação de obras, realmente, ela tinha que ter uma modelagem um pouco diferente. A SPO decidiu que realmente nós não vamos fazer mais despesas de funcionamento na 8282. A gente já falou com algumas universidades que têm despesas, né, como essas elencadas como prioritária, que esses casos serão tratados de outra forma, talvez suplementação de orçamento, enfim. Mas a questão é que, com o recurso que nós temos hoje alocado na CESU, a gente não pode fazer despesa de funcionamento, porque eu só tenho a ação 8282 lá. Para 2019, muito provavelmente a gente deve ter algum recurso de funcionamento na ponta. Eles criaram uma nova ação, acho que até te mandei, né, o código das novas ações. Eles criaram uma ação de assim, apoio ao funcionamento das IFs, que deve ficar alocado um pedacinho lá no MEC. Mas eles depois não era para usar. E isso é porque ficou lá no MEC. É porque eles não aceitaram ter 20 RK na ponta e 20 RK nossa. Então, eles criaram aquela lá, para ficar com a gente. Prazos de tramitação. A gente sabe que o segundo semestre é bem mais curto que o primeiro, né? Nem que é mais curto, ele é bem mais curto. A SPO já soltou a portaria do encerramento do ano, acho que está colocando dia 11 de setembro, né? Se eu não me engano. Desculpa, perdão, 11 de novembro como prazo. Então, a gente tem trabalhado também no sentido de estabelecer algumas metas internas lá na equipe para aprovação de TEDs, tá, gente? Então, assim, eu acho que o mês de setembro ele é fundamental para a questão de cumprimento de prazos, tá? Então, várias universidades têm inúmeros processos de TED em tramitação. Os critérios que nós estamos adotando, eu vou falar um pouquinho mais na frente, realmente assim, a gente tem flexibilizado o máximo possível, mas a gente segue realmente um decreto presidencial e outros normativos. Então, né, o critério que a gente adota para a aprovação de TEDs, assim, a gente já chegou num nível que assim, a gente não consegue, né, diminuir o nível de exigência. Então, fica aqui o alerta, fica o pedido para que as universidades que têm muitos processos de TED, especialmente de obras conosco, precisam priorizar a aprovação. Quando chegar no final de setembro, nós vamos reavaliar, né? O Ministério do Planejamento, e esse é um ponto que eu vou falar um pouco lá na frente, que assim, o MEC está sempre nesse movimento de pedindo mais recursos, só que assim, eles olham números, eles olham o nosso saldo de empenho. Ontem mesmo eu olhava aqui, eu acho que de orçamento não empenhado, acho que tem quase 800 bilhões na ponta, só das universidades, de cota orçamentária não empenhada. Financeiro também sempre tem, né, ali um nível de ociosidade, então eles estão cobrando muito isso. Então, assim, a SPO vem fazendo alguns alertas. Essa semana até eles me mandaram um e-mail para a gente, que assim, nós temos que executar. Então, quando chegar do meio para o final de setembro, nós vamos reavaliar os processos de TED e aqueles processos que tiverem realmente com andamento defasado, que não estiverem andando, nós vamos repactar o valor. Tá? Eu não posso deixar sobrar orçamento em lugar nenhum, então eu tenho que rearranjar para ter máximo de eficiência. Nós estamos iniciando agora essa semana uma coisa que eu não fiz, já vou fazer 2 anos na CESU e até hoje não tinha conseguido caminhar com isso, e graças a Deus a gente conseguiu, que é disparar vários relatórios de cumprimento de objeto, tá? De TEDs aí pactuados em 2013, 2014, enfim. Um estoque importante lá na CESU. A SPO também me manda vários e-mails e cobranças sobre isso, e a gente tem disparado, eu acho que essa semana, a gente já tramitou vários TEDs para cumprimento de objeto. Então, só ficar atento com isso, que é uma atividade importante aí. Com relação aos critérios de análise do TED de obra, eu sei que o assunto também é extenso, então eu vou tentar só resumir aqui. Na verdade, assim, o nosso principal parâmetro de análise é o decreto 7983 de 2013, que é um decreto que estabelece os procedimentos, critérios para a elaboração de orçamento de obras financiadas com recursos da União. Então, assim, a gente está amparado por um normativo específico sobre a matéria, não é nenhum arranjo, não é nenhuma interpretação distante, quer dizer, é o regulamento que nós temos que seguir para a elaboração de orçamento de obras, né? Então, assim, por exemplo, tem algumas obras que foram contratadas antes de 2013. Tem obra aí até de 2009, 2010, que ainda está inconclusa, né, e em execução. Então, nesses casos de contratos firmados antes de 2013, a gente tem sido flexível, tem tentado adotar outros critérios para comparação e para análise, principalmente dos preços praticados. Mas, de qualquer forma, o nosso principal parâmetro é o decreto 7983. Tá? Então, a gente até conversa, temos tido lá com a equipe muitas discussões sobre isso, se a gente vai um pouco mais, se vai um pouco menos, mas, de qualquer forma, assim, tem que ficar claro que nada que a gente pede para as universidades, em termos de documentação, em termos de
né, demonstração de procedimentos, é além daquilo que as universidades têm que ter. Certo? A gente está amparado pelo decreto, por alguns acordos do TCU também, e a gente tem muita segurança de que nós não estamos pedindo para as universidades nada daquilo que elas já não tivessem ter. A gente tem olhado o cronograma físico-financeiro de cada obra, porque muitas vezes, sim, tem universidade que pede para a gente um TED e ela tem mais saldo de empenho do que ela precisaria, ou assim, enfim, em outros casos. Então, nós temos olhado realmente individualmente o saldo de empenho na obra, o cronograma, para a gente tentar ser o mais eficiente possível nesse momento, né, de recursos tão escassos. Enfim, a documentação básica da obra também, né, por incrível que pareça, tem obra que está sendo executada aí e não tem o documento técnico de aprovação do orçamento e do projeto. Tem obra sendo executada que não tem a planilha orçamentária. A universidade delegou isso, ou subcontratou uma empresa, a empresa sumiu no mundo e hoje a obra está sendo executada e a gente não tem a planilha orçamentária da obra. Então, realmente, isso é inadmissível e a gente tem, na nossa opinião, assim, contribuído muito para o aprimoramento da gestão desse tipo de atividade. Com relação aos TEDs de equipamentos imobiliário, basicamente, o referencial legal é uma portaria do MEC, a 1529/2014, que, né, disciplina que tem que ter projeto básico, planilha orçamentária, etc. e tal, dentro do Ministério. E a gente utiliza como referência, né, para analisar a questão de cotação de preço, etc. e tal, essa IN 2014 lá do planejamento. Eu posso depois passar esses dois normativos aí para o Tiago, para ele compartilhar. Além disso, o termo de referência, a planilha orçamentária que tem que ter, a gente precisa saber os itens que estão sendo comprados com o orçamento do Ministério. E a questão da cotação de preços, que é basicamente uma planilha indicando os itens, as quantidades e os preços, né, a serem praticados. Quer dizer, eu conversava agora há pouco com uma pró-reitora ali fora, quer dizer, isso né, para mobiliário e equipamento que serão licitados, é aquilo que a universidade já tem que ter. Sem isso, ela não licita. Então, ela precisa antecipar isso para apresentar para a gente, até porque o orçamento do Ministério, né, quando ele vai para uma execução descentralizada, a gente tem que ter segurança de que, né, nós estamos financiando aí uma atividade com preço razoável ao mercado. Eu coloquei outros assuntos, na verdade era para ficar no final, mas na correria a gente deixou aqui. 3 pontos antes da gente passar para a parte da Fernanda. A questão das compras compartilhadas. Né, eu sei que o Gleison apresentou aqui, Gleison não, o Cassi apresentou aqui né, o projeto deles, mas de qualquer forma, só para dar um feedback, inclusive até a Inês também me perguntou sobre isso. Ontem eu conversei lá com o Volmar, que é o coordenador da Central de Compras. Eles estão finalizando o termo de referência para a contratação de uma consultoria, ou, enfim, de uma pessoa jurídica, que vai fazer uma análise de risco e um plano de segurança dos prédios da Esplanada. Né? Eles fizeram uma análise ali naqueles prédios da Esplanada, assim, tinha prédio que tinha 6 postos de vigilância, tinha prédio que tinha quase 60 postos de vigilância, naquele mesmo perímetro. Então, eles vão uniformizar isso e eles realmente adotaram um modelo que, inclusive, a gente discutiu lá, que é você ter um plano de risco, né, associado ali àquelas edificações, enfim, aqueles terrenos, e, a partir disso, você tem um elenco de soluções que você vai poder adotar. Central de monitoramento, né, físico, seguro predial, aquele tal daquele pacote fechado, né, que é uma solução que você paga um valor fixo para a empresa e ela assume o risco patrimonial. Se sumir um computador, ela tem que pagar. Se quebrar uma coisa, ela... Então, né, eles vão partir realmente para esse modelo na Esplanada. Eu imagino que isso deve acabar sendo ampliado. E eles pretendem lançar esse edital. Ele falou assim que ele quer lançar esse edital ainda daqui para o mês que vem, e eles pretendem lançar essa licitação ainda esse ano. Tá? Inclusive, né, tem o servidor da UFPE que está ajudando eles a fazer lá esse termo de referência. Então, só para posicionar também com relação a esse projeto. Cadastro Geral de Obras do Governo Federal, decorrente do Acórdão 2451 de 2017. Então, é um acórdão, assim, na verdade, o TCU já vinha batendo muito no Ministério do Planejamento por conta disso. Tinha recomendado, acho que 1 ou 2 vezes, e eles determinaram que eles têm que fazer o cadastro de obra e deram um prazo lá para eles apresentarem o plano de implementação. O grupo de trabalho formado tem representante de alguns órgãos, né? A gente está lá, né, pelo MEC, o pessoal da CETEC também, tem o pessoal da EBSER, enfim, cidades, tem uma gama de ministérios lá. Então, o que eu queria abordar sobre isso aqui? Dentro do cronograma deles, eles pretendem né, colocar esse cadastro
para rodar em 2019 já. Eu acho que eles estão sendo bem otimistas, porque a mexida é muito grande, tá, gente? O que eu posso dizer para vocês? Esse cadastro de obras, ele terá uma amarração no CIAF. Então, a partir da implementação do cadastro, nenhum empenho para obras ou serviços de engenharia, né, isso tem as categorias próprias lá no CIAF, será feito sem o cadastro. Então, assim, lá na nota de empenho, eles vão criar um campo, um número lá, identificador de obra. E quando você for empenhar, isso já tem que estar cadastrado, né? A gente, nas primeiras conversas com eles, assim, eu fiquei um pouco assustado com as mudanças, porque nós vamos ter que trabalhar, inclusive, conceito. Assim, obra para eles é uma coisa, para a gente é outra. A gente considera a etapa uma obra. Eles não consideram, eles querem ver o conjunto, eles querem saber o prédio pronto, ele não quer saber se tem a etapa A, B ou C. Então, a gente vai ter que trabalhar um pouco essa questão de conceito, né? Muito provável que nos próximos semanas ou meses, lá, no horizonte de 1 a 2 meses no máximo, eu acho que a gente vai ter que ter uma reunião com a comissão de obras para a gente definir isso. Porque assim, nós vamos ter que mudar algumas coisas no CIMEC, vamos ter que estabelecer alguma coisa em termos de papéis. Quem que vai registrar? Se é o MEC que vai registrar, se é a universidade que vai registrar. Tem que ter algumas validações. E, de qualquer forma, né, esse cadastro ele vai ter uma vinculação contábil com o CIAF, então ele será realmente de uso obrigatório. Com relação à execução orçamentária e financeira, é isso que eu já tinha abordado aqui. O Ministério do Planejamento tem realmente batido muito nessa questão do MEC sempre pedir mais recursos, ampliação de limite, mais orçamento, etc. e tal. E quando eles olham os nossos números no CIAF, tem lá. Ontem mesmo eu vi o relatório aqui, tem quase 800 milhões não empenhados de discricionar nas universidades. E também com relação a pagamento. Me parece que hoje vai estar sendo liberado 100% da liquidação. Você paga, não sei se já foi, não sei se alguém já tem um feedback aí do financeiro. Não foi 100%? Não, foi hoje também. Hoje teve uma segunda liberação de manhã e não deu 100%. Tá, tudo bem. Eu não vou entrar em detalhe porque isso é da SPEL, mas de qualquer forma, assim, gente, é uma sinalização de que, realmente, assim, nós temos lutado por mais recursos lá no planejamento, mas eles cada vez mais estão batendo na questão do desempenho orçamentário financeiro. Então, é preciso realmente observar isso aí para que não tenha ociosidade de limite, nem orçamentário, nem de pagamento parado na conta. Mas só a questão do financeiro, vai continuar com a... Porque agora foram 3 esse mês. Vai continuar com E nessa, eu não sei, sinceramente eu não sei. Assim, pelo que eu ouvi falar, a sensibilidade que eu, enfim, ali pelo que me falaram, eu imagino que haverá sim um aporte agora, pelo menos nesse primeiro momento, mais substancial de financeiro. Agora sim, ele tem que estar associado a um desempenho. Né? Realmente a gente tem que efetuar os pagamentos o mais rápido possível. Sinceramente, não sei como que será no próximo mês, mas o que eles me pediram realmente é o seguinte, para falar essa questão do ritmo aí de pagamentos e de empenho também. Realmente, se você olhar só nas universidades, 780 milhões, né, de limite não empenhado é muito expressivo. Isso lá para eles é um argumento para eles não liberarem mais. Passo. Por causa do horário. É um aviso. O pessoal que vai pegar o translado de meio-dia já está bem próximo do horário, aí para não atrasar, tá? Que tem questão de voo. E também não esquecer de passar na saída e pegar a lembrança do evento, por favor. Os coordenadores da Nacional, também peço que na saída passem no credenciamento para a coleta de uma assinatura de vocês. Tá? Desculpa, obrigada. Bom dia a todos, todas. Meu nome é Fernanda, eu sou arquiteta da CGPO, da equipe do Weber. É o meu primeiro Forplad, então, prazer em conhecê-los. E acredito que conheço alguns aqui já, porque eu estou desenvolvendo principalmente o projeto modular para construções universitárias. E há algum tempo eu submeti 2 questionários para vocês, e obrigada, aproveito a oportunidade para agradecer, porque todo mundo respondeu. Então, a gente teve um resultado bem legítimo, né, que a gente pôde avaliar a real necessidade de desenvolvimento e implantação de um projeto dessa característica. Então, esse projeto... Ui, só um pouquinho. Pode passar para o próximo.
Essa iniciativa da CESU de desenvolvimento de um projeto racionalizado é justamente para cumprimento da meta do PNE, a meta 12 do PNE. Basicamente é isso, para garantir a expansão e interiorização da rede de IFES. Então, esse é um dos motivos principais. E também, a partir de análises do CIMEC, que a gente começou a fazer em 2016, indicaram que existem alguns problemas de obra, de equipe, de projeto, que esse projeto realmente veio em encontro a isso, a resolver essas questões. Então, não teria como a gente dar início a um projeto desse sem fazer um programa de necessidades, que é a primeira etapa de um projeto arquitetônico, né? E esse programa de necessidades a gente resolveu fazer a partir de uma pesquisa qualitativa e quantitativa, né, numa plataforma online, para poder atingir todo mundo. Que são, a princípio, a gente mandou para 63, e o nosso segundo passo agora é mandar para as supernovas também. Então, esses questionários, como vocês receberam, o demanda de estrutura física era para a gente mapear quais necessidades, quais IFES teriam interesse em implantar esse projeto, né? Não obrigatoriamente, lógico, mas qual demanda de expansão esse projeto se encaixaria, para a gente ter uma leitura de que tipo de terreno, por exemplo, qual tipo de ambiente seria necessário para essas demandas aí. 155 pessoas responderam, né? Então, vai passando para mim. Já está nesse. Então, aí, a nossa leitura, nosso questionário propiciou esses gráficos, e aí a gente recebeu de informação de vocês que 98% das IFES têm demandas, né, de estrutura física, e apenas 2% não. Aí já existem projetos de arquitetura e engenharia relativos a essa expansão ou consolidação, então, ou seja, a maioria não tem projetos ainda, ou seja, a necessidade de um projeto realmente se justifica cada vez mais, né? E aí, essa pergunta aí, a universidade teria interesse em utilizar um projeto modular para construções, e vocês nos responderam que 19 apenas não teriam interesse, e 81% sinalizaram que sim. Então, a gente vai tocar e estamos ainda desenvolvendo o projeto. E um dado que nos chama muita atenção é que, olha só, 43 instituições responderam que usariam esse projeto para substituição de prédio alugado ou cedido. Então, é um número muito considerável. Então, realmente, a gente pretende disponibilizar esse projeto quanto antes, e quem tiver interesse de utilizar para expansão de sua rede, aí vai ter esse projeto completo, inclusive com os projetos de engenharia. Aí, basicamente, são ampliações de sala de aula, né? 79%, e 85% sinalizaram que tem previsão de laboratório. E dos mais variados tipos, agradeço novamente as respostas, porque todo mundo foi bem assim, preciso, me indicou muito tipo de laboratório, então ajudou bastante. E uma outra informação muito importante também, que 97% já tem terreno destinado, e com vários documentos já, e terrenos muito bons, com tamanhos assim muito interessantes. Então, é mais um motivo para a gente realmente tocar esse projeto. Aí, características existentes era para a gente saber o que já tem de característica de estrutura física mesmo, dos campos, para a gente não projetar nada que seja muito alienado, né? Que a gente quer projetar algo que seja de fácil manutenção, que já está de acordo com o existente. E aí a gente também pesquisou como é que vocês têm feito para garantir a sustentabilidade desses prédios, tipos de instalação que se desenvolvem as atividades, estrutura, enfim, para a gente projetar com bastante coerência. E aí uma característica que chama a atenção aí, que 29 instituições responderam que tem prédios cedidos, e 23 possuem 1 a 5 prédios alugados, né? O uso as atividades estão se desenvolvendo ainda em prédios alugados e prédios cedidos. É um número muito grande. Então, esse projeto também poderia funcionar para resolver essas questões e, enfim. Aí, o tipo de estrutura. Esse é um tipo de gráfico que a gente obteve. Por exemplo, tipo de estrutura mais utilizada. Lá, metálica, 18 instituições. Então, ou seja, a nossa ideia é projetar em metálica.
E isso a gente já sabe que já pode utilizar, porque grande parte das instituições já utiliza e funciona. É tipo de vedação, bloco cerâmico, divisória termoacústica, enfim, tudo que a gente imagina, a gente perguntou para vocês e vocês deram respostas que comprovaram que a gente está indo por um caminho adequado. Aí, acabamentos mais aplicados, também tem vários tipos. Problemas principais de manutenção, aqui que a gente está dando uma atenção bem especial mesmo, porque todos os itens que eu coloquei tiveram muitas respostas, então a gente está cuidando muito, está tendo muito cuidado em projetar realmente um prédio muito sustentável, que tenha manutenção muito fácil, que seja muito racionalizado, que a obra seja de fácil execução e entrega em menos tempo. Enfim, a gente está querendo resolver várias questões e a gente conta com a ajuda de vocês nesse desenvolvimento, né? Soluções sustentáveis aplicadas, vocês deram muitas informações preciosas aí para a gente. E esse é o projeto que a gente está desenvolvendo. E ele é toda estrutura metálica, com divisórias termoacústicas, telhas também. Materiais muito simples, muito fáceis de serem encontrados no mercado e manutenção muito fácil também. Então, é esse o caminho. A gente está aberto a... Mesmo que já tenha sido enviado o questionário, a gente está aberto à contribuição de vocês. Isso é muito importante para nós, porque não tem como a gente projetar realmente sem ter o apoio de vocês, porque esse projeto é para vocês, né? E aí aqui o projeto, essa etapa que é de mais ou menos 1.000 metros quadrados, é uma molécula básica que a gente chama, que seria a sala de aula, bloco de banheiros e circulação vertical. Aí essa etapa aqui já está em anteprojeto. Então essa basicamente é a cara do projeto. Quem quiser mais informações, é só entrar em contato com a gente lá, que a gente orienta vocês aí. E basicamente é isso, gente. Então, agradeço mesmo a participação de todos e no questionário e estou à disposição de vocês para qualquer dúvida. No 3D? Você, eu voltando. Tiago, eu coloquei aqui alguns slides para falar a questão da comissão de obras. Só que, assim, é um esboço muito inicial. Se vocês quiserem passar já para o debate, e a gente deixa isso para uma ótima oportunidade, uma próxima oportunidade, tá? Depois a gente conversa sobre isso. Não, pode deixar. Não. Pode deixar. Então, vamos iniciar a fase de perguntas. Desde já agradeço muito a participação do MEC. Reiteradas vezes falo que o MEC, para ser eficiente naquilo que ele se propõe a fazer, ele precisa que as universidades sejam eficientes, então ele precisa trabalhar em parceria para contribuir com o nosso melhor desempenho. Então, essas reuniões são importantes, onde a gente debate, onde a gente trabalha. A gente está no fórum de planejamento e, sem informação, não tem planejamento. Então, é fundamental que a gente tenha esse diálogo, é fundamental que a gente possa ter essa parceria na construção, cada vez mais, de uma universidade pública forte, de uma universidade pública que atenda a toda a demanda da sociedade. Vou abrir agora para a rodada de perguntas. Tem o Anilton. Anilton, Frank, Carol e Inês. Primeira etapa, ok? Anilton. Bom dia. Primeiro, agradecer mais uma vez o Weber, né, e agora a Fernanda, pela disponibilidade de estar sempre conosco aqui, participando dos debates. E é sempre bom a gente ter oportunidade, né, de estar ouvindo as premissas que são adotadas e poder participar desse debate. Weber, eu teria duas considerações a respeito da matriz que você falou. Quer dizer, a primeira delas, eu acho assim, quer dizer, tudo bem que o ministro pediu para não disponibilizar o resultado final da matriz até a publicação da PILOA.
Mas uma solicitação que eu faria, quer dizer, eu estou fazendo em nome pessoal, porque o Poti não está aqui como presidente da Comissão de Modelos, né? Então eu estou fazendo em nome pessoal. Eu acho que, como nós trabalhamos arduamente na construção de trocentos cenários, com a colaboração de vocês e a colaboração da Comissão de Modelos, eu acho que seria muito interessante que a gente pudesse ter uma agenda de trabalho com vocês, tá certo? Sem ter acesso ao Excel que gerou a matriz, mas pelo menos para a gente poder ter uma discussão mais aprofundada sobre o que ficou de resultado no modelo final. Tá certo? É uma solicitação, né? Não sei se os meus colegas da Comissão de Modelo estão aqui presentes vão concordar, mas é um negócio que eu acho que, para a minha cabeça, seria muito oportuno, né? A outra coisa, quando você fala, né, de fazer ajustes no modelo, eu acho que é absolutamente correto, porque eu trabalho com modelagem matemática tenho mais de 40 anos e não tem modelo acabado. Então, os modelos, eles, por natureza, eles precisam estar passando permanentemente por ajustes, né, em função das mudanças que naturalmente ocorrem nos processos. Agora, uma coisa, né, que eu acho que a gente tem que ter o cuidado, uma coisa é fazer o ajuste no modelo. Outra coisa, pelo que talvez eu tenha entendido errado, mas buscar resolver os problemas das especificidades de poucas universidades, que são poucas, mas que têm um peso significativo do ponto de vista de orçamento, por dentro da matriz, eu acho que a gente corre um sério risco de gerar um prejuízo grande para o sistema como um todo. Eu acho que é preciso debater isso, com certeza. Mas, na minha cabeça, nós temos duas coisas importantes que, na minha cabeça, não deviam ser misturadas. Uma são as revisões necessárias no modelo, em função do novo modelo de universidade que tem no Brasil, tá certo? Com as nossas características. E uma outra coisa que não deve ser misturada com essa é como resolver as especificidades dessas poucas universidades. Obrigado. Próximo. Quem é o próximo? Bom dia, Weber. Bom dia, Fernanda. Obrigado pela presença de vocês. Na verdade, o que eu gostaria de dar uma sugestão, não sei se é possível, sobre o projeto arquitetônico, se não seria interessante criar um grupo, cada universidade indicar uma pessoa para que ficasse responsável, para poder ter esse contato com você e dar esse feedback em forma de WhatsApp, e vocês fizessem essa interlocução, entendeu? Era essa a contribuição. Próximo. Quem é? Carol? Bom dia. Queria primeiro agradecer ao MEC a presença aqui, em nome de Weber e da Fernanda. E pontuando, Weber, sobre o que você comentou da questão da gente rever a matriz, eu queria apenas corroborar. Eu acho fundamental essa revisão da matriz, porque a gente vê que a questão do aluno equivalente, ele não contempla as especificidades das universidades. E essa questão, cada universidade tem suas particularidades, estão em regiões diferentes, né? A questão da violência, a questão da própria localização também. A matriz, o aluno equivalente, ele não contempla isso. Então, acho fundamental a gente rever isso e verificar de que forma a gente poderia melhor estar fazendo uma matriz mais adequada à realidade das IFES do país. Eu queria apenas corroborar isso e falar da importância que a gente tem de rever essa matriz. Bom dia, Weber. Bom dia, Fernanda. Assim, acho que falar sobre a matriz é complicado, mas assim, a gente tem uma experiência um pouco diferente e a gente tem um valor fixo na matriz que a gente está inserido e isso causa uma série de distorções. Acho que tem que tomar um cuidado sério com isso, porque os valores, no caso, né, da matriz CONIF, elas são por campus. Quem tem mais campi recebe mais.
Isso quer dizer quem tem lá um plus de rural, de uma IDH, umas coisas assim que, sinceramente, só atrapalha. Tá? Então, não acho que é simples esse tipo de proposta e levar isso à frente, não. Todo modelo, né, ele é um espelho da realidade, então ele não vai abarcar tudo. Ele vai ser sempre limitado, mas a gente tem que ver em que medida, né, ele está sendo suficiente ou não para suprir algumas coisas. Mas é fato que engessar através de valores fixos de piso ou qualquer coisa desse tipo, causando distorções bastante relevantes, e só para contribuir no debate. Tá? Mas a minha pergunta não é essa, não. Na verdade, uma colocação, porque a gente está acostumado a ouvir essa mesma coisa que você colocou, Weber, da SPO. Mas tem 800 milhões na rede, tem isso acontecendo, tem aquilo acontecendo. Gente, sinceramente, do recurso de investimento que a gente recebeu esse ano, os 45% que estão lá na minha instituição, eu não consigo licitar uma obra que eu preciso, nem um serviço de engenharia. Infelizmente, eu estou paralisada lá, por exemplo, com 300 mil reais, porque eu quero juntar 580 para poder conseguir fazer um serviço de engenharia de uma reforma de um pavilhão, e não consigo. Então, assim, isso também reflete, principalmente no investimento, esse pingado de recursos que a gente está recebendo. A gente tem problemas, porque eu não posso deixar de passar o investimento para outras coisas. Tá? Meu recurso de pesquisa vem daí também. Então, assim, é complicado. O custeio veio mais rápido, é verdade. Mas ainda assim faz diferença. Então, é complicado achar que a gente vai conseguir chegar a termo de gastar tudo na mesma medida que é liberado, porque a gente não pode licitar se não tem orçamento. Então, a gente tem que olhar isso com mais cuidado. Tá? Essa é a minha colocação. Na verdade, falando um pouco sobre futuro, tá? Eu acho que a gente está falando de relevância das universidades, e o Fórum tem tratado muito de relevância das universidades, e a gente está num processo de transformação incrível, a indústria 4.0, a gente precisando investir em novas tecnologias, em novos equipamentos, em algo que torne cada vez mais efetiva a nossa prestação de serviço para a sociedade. Então, nesse sentido, como o MEC espera contribuir com as universidades com esse projeto, né, de transformação, seja transformação sobretudo por parte dessa revolução tecnológica, se a gente não tem um recurso de investimento suficiente para começar, nem para comprar computadores. A gente precisaria de algum tipo de parceria, algum tipo de iniciativa do MEC junto a outros ministérios ou junto a outros organismos internacionais que possam trazer investimento para que as universidades possam exercer esse papel tão fundamental de transformação e apoiar o desenvolvimento do país. Mas estamos na beira de um caos em termos de investimento. Nós mal conseguimos construir obras e comprar equipamentos básicos para o funcionamento da universidade, como um computador. E como é que a gente consegue trabalhar esse processo tão necessário e tão presente para apoiar um futuro que já chegou e que está aí cada vez mais batendo na nossa porta com a inteligência artificial e com o desenvolvimento de softwares e de necessidade de ferramentas cada vez mais robustas. Então, assim, a gente precisa pensar, o MEC precisa pensar em como apoiar as universidades nesse sentido. Bom dia. Para o Weber, minha pergunta é simples. Quanto que vai ficar na LOA de 2019 de capital centralizado no MEC? A gente só consegue observar o que está vindo para as universidades, né? Então, acho que essa é uma informação relevante, já que a política está cada vez mais caracterizada desse modo. E a gente precisa fazer planejamento. E com o recurso que está destinado a cada universidade, não dá para continuar nem as obras que estão em andamento há anos. Em relação ao projeto pré-fabricado, eu não vou me estender aqui, eu sou arquiteto também, e já discuti isso em outras ocasiões. Eu acho que isso
pode produzir uma ilusão de solução, né? Que nós temos já diversas histórias no Brasil de pré-fabricados de norte a sul que sempre deram errados, né? Inclusive pelo MEC, né? A famosa creche de estruturas de plástico que foram feitas no Brasil todo, que foram abandonadas depois, né? Estrutura metálica tem uma série de problemas e de variáveis que precisariam ser consideradas, né? Então, ela é cotada em dólar. A gente está com um momento de queda, né, do valor do real. Ela é inadequada para várias regiões do Brasil. Do ponto de vista de manutenção, ela é complexa e cara, etc., etc. Por decisão de prédios horizontais, em terrenos planos, para algumas universidades é possível, para outras não é uma tipologia inadequada. Então, talvez fosse muito mais interessante pensar, né, primeiro, mobilizar a inteligência que as universidades têm. As universidades não são um desastre, como sempre se fala. Nós temos 500 arquitetos e 1.500 engenheiros trabalhando na área técnica das universidades. Nós formamos os melhores arquitetos e engenheiros do Brasil nas nossas federais, né? Então, é importante, né, dialogar com a universidade como produtora também de conhecimento, né? E que é possível pensar em soluções que sejam adequadas para o país. Talvez o caminho seja, evidentemente, envolver as universidades nesse diálogo e pensar os sistemas mais eficientes, né? Sistemas de climatização, sistemas de alvenaria, sistemas de impermeabilização, sistemas de cobertura, e pensando por região, pensando por tipologia climática e de materiais em cada situação. O Brasil é muito complexo, né? É um continente, não existe solução padronizada que funciona no Brasil. Isso, historicamente, é criticado em todos os cursos de arquitetura e de engenharia, né? Então, eu acho que a gente tem que rever algumas das premissas, né? Eu entendo que o MEC quer tomar uma certa liderança nesse tipo de recomendação, mas eu acho que isso vai ser uma ilusão para os que vão optar por isso, né? A não ser, Weber, que vocês prometam que quem adotar o pré-fabricado recebe orçamento. Aí todo mundo aqui vai aceitar, mesmo que eu tenha problema de manutenção e a gente torre embaixo de uma estrutura metálica. Lucas, da Unifespa. São 2 pontos. Primeiro, corroborar com o que o Weber disse sobre a revisão da matriz. Eu acho que é importante. A matriz, de fato, eu entendo que não consegue entender todas as especificidades, principalmente em questões de escala ou de regionalização. Ela não entende as diferenças de percentual de quanto uma universidade pequena como a Unifespa gasta para atuação institucional em relação percentual a que uma universidade muito grande gasta para uma mesma atuação, o mesmo número de reuniões da Andifes, o mesmo número de reuniões da Forplad, que talvez para uma universidade grande isso não represente um percentual tão grande, mas para as pequenas representa um percentual muito grande. Mas, enfim, então só corroborar que vai ser uma discussão muito válida para os próximos anos. Sobre o projeto, bem, como membro da Comissão de Obras, a gente vem falando reiteradamente sobre a possível criação de um repositório. Acho que seria muito interessante para a elaboração de um projeto padrão, quem vai utilizar, quem não vai, se funciona, não vou entrar nesse mérito, mas para a elaboração seria bom olhar o que já tem nas universidades, até como forma de buscar uma linguagem arquitetônica. Eu também sou arquiteto, como o Pedro, uma linguagem arquitetônica que se enquadre melhor em como as universidades trabalham, né? Então, assim, olhar o potencial que existe nos corpos técnicos das universidades e olhar o que já tem de projeto pronto nas universidades. Uma questão, por exemplo, para lá na Amazônia, a gente não usa estrutura metálica 100%. Se usa, é só mista, usa só na cobertura, porque é muito complicado fazer alguns tipos de trabalho no interior da Amazônia em estrutura metálica, né? Então, assim, é só reiterando que eu entendo que há outras formas de elaborar programas de necessidades e projetos padrões, usando o potencial que a gente já tem nas nossas equipes técnicas, não só de pessoas aptas a trabalhar, mas também de projetos já elaborados como forma de entender as necessidades, do que simplesmente um formulário. Claro que é o primeiro passo, é muito importante esse aspecto de liderança do MEC, mas eu entendo que tem muitas outras maneiras de tirar ferramentas para a elaboração desses projetos. É isso.
vou passar para o Weber para as considerações, responder as perguntas e considerações finais em função do horário. O Roberto, não, claro. Nosso anfitrião também, né? Junto com... Estamos no Rio de Janeiro, Roberto. Flamengo ganhou, Roberto está feliz, né, Roberto? Auditório. Não, o pessoal lá no FRJ mexe comigo, diz que eu não posso ver um defunto sem chorar, né? No passado, a reunião inteira não falar nada. Primeiro, uma coisa que um monte de gente conversou com a gente, ainda bem que eu não estava aqui de tarde, parece que o sujeito que esteve aqui de tarde falou muito mal do FRJ, não reconheço a menor legitimidade nem autoridade nesse sujeito para falar da gente. Ainda bem que eu não estava aqui, talvez tivesse entornado o caldo, mas já que me falaram, é bom que deixe público. E se esbarrar com ele em algum momento, ele tomar essa mesma atitude, será devidamente respondido à autora. Inclusive, me disseram que ele é meio mal educado, né? Ficou numa postura, né, assim, arrastado na mesa. Estou até com raiva só de lembrar, imaginar. De desrespeito às pessoas. Quem me contou foram os nossos próprios colegas aí, que a postura dele, inclusive na mesa, é uma postura de desdém, né? De respeito ao plenário e tal. Deve ser bem a cara dele. Tem passado, né? A gente que é mais antigo da universidade sabe onde vem. Mas eu acho que a questão que a gente coloca, assim, acho que essa questão da matriz é importante. A gente esteve lá essa semana conversando com o Weber, com o Mauro, com o ministro. Eu acho que é um debate importante, mas a gente tem que construir uma interlocução com legitimidade, para que, na verdade, a gente possa avançar no debate. Qual é a grande dificuldade, eu acho, que hoje a gente enfrenta? A gente está discutindo essas questões do orçamento sem dinheiro, pô. Aí é uma porcaria, pô, porque a gente está, na verdade, andando para o lado, né? Aí mexe na Unifesp, que mexe no Pernambuco, que mexe com o Rio, que mexe com a Amazônia, não dá. Quer dizer, a discussão da matriz ela tem que ser no sentido do reconhecimento da possibilidade de avançar nos nossos recursos. E não a gente ficar entre nós disputando. E aí construir, né, a interlocução legítima para que a gente possa avançar e considerar essas várias características que foram levantadas. A gente ocupa uma ilha, né, no Rio de Janeiro, aqui na cidade universitária, atravessa 5 bairros, tem a área equivalente aos bairros de Ipanema e Leblon juntos. Pra vocês terem uma ideia, a gente tem 15 prédios tombados, que exige um grau de recurso alto, né, de manutenção. Então, tudo isso deve ser um objeto de avaliação, mas num outro cenário, para que a gente possa construir uma discussão forte, né, de consolidar o sistema e não fazer a gente ficar disputando entre nós poucos recursos. Com relação às questões do futuro também, eu acho até que estão além do Weber, da equipe do Ministério, que, na verdade, a gente tem que pautar para o futuro. Quer dizer, a gente está construindo uma possibilidade de ter um outro governo em 2019 e acho que a gente tem que consolidar muito claramente algumas posições nossas para o futuro governo, para os próximos 4 anos. E essa questão do investimento, acho que a gente tem que sair com muita firmeza sobre isso. É inaceitável a gente receber meia dúzia de recursos para poder tocar o investimento, pelas todas as questões que foram levantadas, acho que o Tiago colocou muito bem. E mais, a possibilidade da gente ficar sem o recurso, que para mim, não posso estar equivocado, mas para mim é uma agressão constitucional. O artigo 207 da autonomia diz que o orçamento é nosso, o orçamento não é do MEC, com todo respeito aí ao Weber, a equipe, mas é uma divergência que a gente tem. Então, isso não pode se consolidar, entendeu? Isso não pode virar uma prática de que a gente não tem mais recursos de investimento. Entendeu? O orçamento some de investimento nas universidades. É inaceitável isso. Tem que ser uma posição muito firme nossa para frente, né? E, por fim, eu queria agradecer essa iniciativa da questão das obras. Acho que é importante, acho que isso é uma boa prática da gente conseguir consolidar as boas experiências, fazer esse processo de interlocução, né, das vários, né, do acúmulo que a gente tem entre as várias universidades, para que a gente possa propor ações comuns de boas práticas para que a gente possa avançar nas construções. E agradecer a presença de vocês aí. Bom dia a todos. Muito rapidamente, Weber, qual é a perspectiva de liberação de orçamento 2018? Custeio e investimento. Perdão.
Vamos lá. Obrigado, Thiago. Nosso amigo Anilton, quando eu cheguei aqui, eu cruzei com o time do Botafogo lá, não foi? No desembarque. Os caras estavam meio tristes, né, Anilton? Sei, acho que eles andaram levando uma... Ontem a gente chegou, os caras estavam meio cabisbaixo, enfim. Seguinte, com relação à disponibilização da matriz, enfim, sou funcionário do Ministério, sou um gerente intermediário, então realmente o meu poder de decisão é limitado. Tenho certeza que se o Forplad e a Comissão de Modelos enfim, propor uma apresentação, uma reunião no MEC para a gente mostrar, abrir a planilha, mostrar, obviamente que será acatada. Eu já tinha até conversado isso com o professor Mauro, mas realmente a disponibilização só será feita depois que do arquivo completo for para o Congresso. Acho que a gente já pode disponibilizar, eu estava pensando aqui, a planilha do cálculo do aluno equivalente e da qualidade, tá? Esse a gente já consegue colocar, tá bom? O Anil também falou a questão da reforma da matriz, das especificidades, enfim. Realmente tem que se equilibrar, porque a especificidade ela existe, ela tem que ser levada em consideração. Mas, obviamente, que situações fora da curva, você não pode também sair buscando tudo, porque senão você sai do rumo, né? Então, é preciso ter um equilíbrio entre a especificidade e a situação realmente fora da curva. Nosso amigo Franklin falou da questão do GT para o projeto modelo, né, para o nosso projeto. Nos slides aí que a gente falava da comissão de obras, a gente está propondo assim, que tem uma comissão e que ela dê origem a subcomissões temáticas, sei lá, de avaliação, de acompanhamento, de projetos, e talvez uma para fazer, inclusive tem aí no slide, para fazer o banco de projetos. Tá? Então, é uma das atividades que a gente está levando em consideração para a comissão de obras, né, realmente tratar o banco de projetos. A Carol falou da questão da reforma da matriz, né? Me lembro que acho que umas 2, 3 semanas a gente teve com a sua reitora lá, falou das fazendas, qual que é a área de fazenda que vocês tiveram. A gente ficou impressionado realmente, o tamanho, a gente até olhou no mapa assim, né? Então, realmente é necessário. Eu emendo aqui falando da contribuição da Inessa. A Inessa sempre traz contribuições muito relevantes para a gente. E ela trouxe o exemplo do CONIF, né, que tem algo assim, eu não conheço bem lá a fórmula de cálculo, mas, de qualquer forma, você conhece bem, né? Assim, eu acho que cabe uma pergunta, até escrevi aqui uma pergunta, assim, qual que é o propósito da matriz? Eu acho que é uma pergunta que a gente tem que enfrentar quando a gente for iniciar esse projeto de reformulação. Ela serve a quê? Porque quando você pega o modelo em inglês, ele realmente não pega todas as especificidades. E quando você olha o recurso de custeio, como né, a matriz ela é processada e aloca recursos na ação de funcionamento. Quando você pega um montante de recursos para o funcionamento, 90% é para custeio básico. É se o prédio é grande, quantos funcionários de limpeza precisa, quantos vigilantes. Pois é, então, assim, né, são realmente situações que a gente precisa debater. O seguinte, qual que é realmente né, a função da matriz? Então, eu acho que é um debate longo, eu sei que não é um debate simples, mas para a gente está claro que as especificidades de administração, de funcionamento básico, não estão contempladas pelo aluno equivalente. Questão do fluxo financeiro, né, que, enfim, ao mesmo tempo que se cobra uma agilidade, mas as próprias amarras e etapas do processo de execução, elas impõem, né, uma dinâmica um pouco mais demorada. A gente sabe disso. Agora, sim, é importante lembrar que a equipe econômica, o Ministério do Planejamento, o Ministério da Fazenda, assim, eles olham números. Eles olham um número na conta, né? A especificidade ou, enfim, né, as regras de liquidação, de empenho, de contratação são comuns a todos. E eles olham um número na conta. Então, é preciso ficar atento porque, né, a gente sabe da dificuldade, mas toda vez que a gente vai lá negociar recurso, e o pessoal tem dito isso, eles falam, olha, você está me pedindo X, mas você tem tanto na conta. Então, assim, é preciso ter um equilíbrio, ou, enfim, né, uma situação aí em que a gente demonstre para eles que a gente tem capacidade de empenho em pagamento. Inclusive, para se atingir, né, os esperados aí 100% de custeio, ou, quem sabe, próximo a 100% de investimento em 2018. O Thiago trouxe uma contribuição muitíssimo importante com relação, né, ao que o MEC pensa, né, nesse momento de tantas transformações sociais, econômicas do nosso mundo. Assim, o nosso modelo de, né, estrutura
administrativa e jurídica das universidades, ele é histórico no Brasil, né? Ela, por ser de direito público, ela está condicionada aos ditames da Lei 866, 812, Ministério do Planejamento, etc. e tal. Então, é preciso, obviamente, né, se olhar aquilo que a gente precisa chegar, aquilo que a gente tem que, né, evoluir e transformar nas nossas instituições, mas, assim, a gente não pode esquecer que nós estamos associados a um modelo, né, estatal que é histórico. O ministro tem dito para a Andifes, até na reunião lá na Andifes, que assim, a gente tem estudado algumas propostas para trazer para o debate no sentido de fazer algumas modernizações no modelo de gestão das universidades. Então, a ideia é que, quer dizer, a universidade ela seja um ente jurídico com características próprias. A universidade não é uma autarquia comum, como as outras, não é uma fundação, não é uma OS, não é uma empresa pública. A universidade é a universidade. Então, a gente tem debatido, tem alguns grupos de trabalho, né, estudando esses assuntos no MEC. A gente pegou um documento do MEC também, de referência, acho que dos anos 90, que foi amplamente debatido, tem vários livros em cima dele, tem documento do UFMG, enfim. No sentido de a gente transformar a universidade num ente jurídico com características próprias. Inclusive, o documento da Andifes, tem um documento de referência da Andifes, que eu não me lembro de que ano, propondo uma determinada, né, reforma na rede. Então, assim, a gente tem adotado né, propostas, várias propostas como referência, mas a ideia principal é que a universidade seja colocada num patamar de personalidade jurídica e administrativa peculiar. Talvez pegando o melhor de cada ente jurídico que já exista e dotando a universidade dessas características. Autonomia financeira, orçamentária, quer dizer, que o recurso gerado pela universidade seja consignado diretamente a ela, não esteja associado a um resultado econômico fiscal do governo. Então, a gente defende isso. Acho que o próprio, né, o debate da LDO, que a gente concorda muito com o modelo que ficou ali estabelecido, mostra que a gente realmente tem uma visão bastante favorável à autonomia das universidades. Agora, é importante lembrar que elas estão associadas a um modelo jurídico histórico no Brasil, estatal, então não é um debate fácil você, né, transformá-la como um ente jurídico mais dinâmico, que tenha mais capacidade, que saia dessas amarras da lei, né, da 812, da 866, enfim. Então, é um debate amplo que a gente pretende realmente apresentar uma proposta para debate, talvez até esse ano ainda. Mas é muito importante, Tiago, sua contribuição é muito importante. Eu acho que a rede precisa estar atenta a isso, que, né, o nosso modelo realmente jurídico e administrativo ele precisa ser transformado em algo novo. O Pedro fez a pergunta ali, a questão dos investimentos. Pedro, se eu tivesse esse dado, eu te daria. Como eu falei, o debate ali em torno da LDO ainda está muito quente lá em Brasília, a proposta orçamentária não está finalizada, tá? Mas, de qualquer forma, a prioridade que o ministro estabeleceu é que, assim, a partir de agora, qualquer ganho que se tenha em aumento de limite seja para investimentos, certo? Seja para investimento. E, certamente, a gente vai deixar um equilíbrio. Agora, defendemos, sim, que parte dos recursos fique com o MEC, até por conta da realidade, especialmente de gestão de obras que nós contamos, problemas de projeto, problemas de contratação, problemas de orçamentação de obras. Nós temos inúmeros exemplos, um material amplo lá que justifica realmente que o MEC tenha um maior protagonismo na gestão né, de parte desses recursos. Mas já houve uma determinação do ministro que é para que qualquer ganho que a gente tenha a partir de agora, né, em termos de limite para 2019, seja destinado a investimentos. Eu discordo um pouco da fala do Gambini, quando ele fala que se o orçamento ficar no MEC, a universidade perde. Na verdade, é um orçamento que está consignado às universidades. Ele está, né, numa ação específica das universidades, e ele só tem critérios de liberação, né, e de gestão estipulados pelo Ministério. Mas ele continua sendo um recurso disponível para a rede. Deixa eu falar os outros pontos aqui. Mascarenhas, o limite de empenho e investimento, eu ainda não tenho esse dado. Tá? Eu imagino que agora, no início do mês de setembro, tenha uma outra liberação. Imagino, não tenho certeza. Até porque o prazo de empenho, né, estabelecido pela SPO é começo de novembro, então realmente você precisa. Tá? Então nós vamos lutar para que agora, no início de setembro, a gente tenha uma outra liberação, mas eu não tenho confirmação desse dado ainda. Com relação, eu vou passar para a Fernanda só para fazer a contribuição ali em cima da fala do Pedro,
Mas é bom lembrar que, assim, acabou que a gente não teve a oportunidade de passar, mas na nossa própria proposta de comissão de obras, tem algum grupo temático ali para o banco de projetos, para a gente, né, consiga colocar intercâmbio de projetos entre as universidades. E deixa eu ver se tem alguma coisa que eu deixei para trás aqui. Não acho que esse projeto seja uma ilusão. Acho que a gente tem alguns exemplos. A Fernanda pode trazer essa contribuição aqui. Obviamente que ele não vai abraçar todas as situações. O Pedro falou da questão dos prédios mais verticais. Ele tem uma outra característica, mas, de certa forma, ele é um avanço e os próprios resultados da pesquisa feita pela Fernanda mostram que as universidades têm interesse por esse projeto. Pode ir. Oi, Pedro, Lucas e o rapaz lá atrás também, Franklin, que sugeriu um grupo, né? Gostei, achei bem interessante, esse é o intuito. Na verdade, gente, eu e outros arquitetos que estamos no desenvolvimento desse projeto, a gente vem do FNDE e a gente teve uma experiência muito positiva lá. E o FNDE começou com uma cartela muito pequena de projetos e hoje tem muitos projetos já para atender as diversas realidades. Problemas? Muitos, mas também soluções. A gente vê o Pró-Infância, que com todos os questionamentos, temos 4.000 aí, né? Então, enfim. Acho muito interessante isso que o Lucas sugeriu de fazer misto, sabe? Então, por isso que a gente já começou com... não teria como fazer esse projeto, como comentei, sem fazer uma pesquisa. E o primeiro passo, bem inicial, foi fazer isso por formulário online, né? Para a gente poder entender essa realidade. A gente sabe que o Brasil é um país continental, então, obviamente, seria uma ilusão a gente achar que ia fazer um projeto que atendesse todos, mas é um começo. A gente está assim, muito... a gente está muito interessado em ter a contribuição de vocês. Sem a contribuição de vocês, com todos os questionamentos que foram colocados aqui, a gente não evolui, a gente não avança. Então, até por conta disso, a gente considera fazer o banco de projetos, porque eu tenho certeza que a produção de projetos nas universidades é fenomenal. A gente sabe disso até por conta das universidades que a gente estudou, que é uma produção realmente de altíssimo nível. Então, o intercâmbio de projetos, banco de projetos, grupo de discussão desse projeto e de outros projetos que a gente quer desenvolver é muito bem-vindo. Então, assim, a gente está à inteira disposição e todas as sugestões, até desde o princípio desse contato mais aproximado que eu tive com vocês, que a nossa coordenação teve com vocês, pelo questionário, é justamente para abrir esse canal, né? Então, a gente está aí esperando a contribuição, qualquer uma, e completamente abertos a isso, e esperamos aí que a gente consiga avançar. Estamos muito bem intencionados aí com essa iniciativa e acreditamos que vai dar certo, sim, porque é uma pesquisa extensa mesmo, que tem se feito em relação a materiais, a climas, a diversidade, projetos padrão e outros países, inclusive, não só no Brasil. No Brasil, a gente sabe que tem CIEP, que não deu certo, mas mesmo na FDE em São Paulo, tem projetos muito interessantes de pré-moldado e estrutura metálica também, que são uns dos que mais me inspiram e são projetos muito interessantes que deram muito certo. Então, é isso. A gente está aqui para receber a contribuição de vocês e poder avançar, né? Eu só queria fazer uma colocação, Tiago. Assim, por conta dos prazos, enfim, não foi possível fazer esse batimento, mas tem algumas situações aqui que a gente observou na matriz que vão precisar de correção. Tá? Assim, eu vejo, por exemplo, que no caso dos agavetes, muita gente... Aqui, ó, quantas universidades são aqui? Ó? 18 IFES. Elas programaram no CIOP um valor menor no PO lá dos agavetes. Tem um caso aqui da UFBA, não sei se tem alguém da UFBA aqui, que programou 0 no PO dos agavetes, né, e tinha um valor lá de 575 mil. Enfim, tem algumas aqui, a gente pode até, enfim, quem tiver interesse, tiver agavet, quiser, a gente pode mostrar os dados. Mas a gente viu algumas diferenças, tá? Então, isso aqui a gente certamente vai ter que notificar o reitor para ele poder complementar esse recurso lá no ano que vem. No Condetuf, também tem algumas que colocaram o valor menor. Não sei se tem alguém da UFPB aqui. O valor dela ficou bem menor, ficou 2 milhões menor. Enfim, era só uma colocação que eu queria fazer aqui, tá? Que tem alguns detalhes que não ficaram atendidos lá na proposta e a gente vai ter que notificar para as universidades ajustarem ano que vem.
Então, mais uma vez, a gente agradece a participação do Weber, da Fernanda, do MEC, né, nesse debate. Importante, se a gente puder, na próxima vez, também ter a participação da SPO. Ainda tem uma pauta que está ainda, digamos assim, incomodando as universidades, é essa questão do financeiro do TED ser abatido do financeiro do funcionamento das universidades. Isso é algo que a gente entende como absurdo, uma vez que não podemos utilizar o financeiro que está do TED para pagar uma conta de energia ou um contrato de terceirizado. E caberia ao MEC e à SPO discutir isso com o órgão financiador e não punir as universidades por elas serem eficientes em captar recursos via termo de execução descentralizada. Então, já era assim, a única alternativa, a única salvação da lavoura face a problemas com orçamento de receita própria, e agora se tornou um principal problema para as universidades. Então, ser eficiente está se tornando uma coisa complicada nas universidades. Então, a gente precisa discutir esse assunto, o SPO e o Ministério do Planejamento, o STN, precisa realmente entender as particularidades das universidades que trabalham por projeto, que muito desse financeiro é para o projeto, para a execução do projeto, não é uma característica como uma obra. Então, você precisa, de fato, sim, ter o financeiro para iniciar o projeto, e não o contrário. Você não faz o projeto para depois receber o financeiro, como no caso de uma obra. Tá bom? Então, mais um item que fica aí para o debate, e, se possível, para que o MEC possa discutir no próximo evento do Forplad. Oi. Pronto, então a gente vai agradecer a participação de vocês, tá bom? Liberar, e vamos passar para a fase final do nosso evento. A gente já está caminhando para o final, que pena, né? Primeiro, vamos parabenizar o MEC, né, por ter vindo. E, Roberto, é uma pena, a gente está chegando no final, não é? É bom, é um alívio para vocês, né? Mas para a gente, com certeza, é assim, pena, porque foi muito rico o debate. Eu acho que foi um dos fóruns que teve uma participação muito intensa. Eu acho que também a questão da transmissão online tem sido fundamental. A gente tem tido uma participação também de quem não está presente, por WhatsApp, até no próprio fórum, né, no nosso canal, onde eu lembro a vocês de que temos um canal. Todos receberam aí o link. Esse canal vai estar armazenado todos os vídeos e discussões que a gente teve aqui nesse fórum e nos últimos fóruns, começando por Natal. Então, lá tem muita informação bacana, muito debate interessante que vai estar disponível para vocês durante todo o período. Caminhando para os encaminhamentos, a gente tem aqui... que já quer trazer o pessoal logo para fazer o agradecimento e depois a gente continua, ou acho que é mais interessante, né? Porque você tem informações de pessoas que já vão sair para o translado, não é isso? Pode ser? Então, eu vou encaminhando aqui. Já foram convidados, né, para o próximo fórum em Santa Catarina, então lembrar disso, da inscrição de Santa Catarina, de Porto Alegre, nos dias 20 e 21. Lembrar de realizar a avaliação, certo? Tem uma demanda da Comissão de Planejamento, né, que a Raquel tá me colocando aqui agora, e aí, se ela puder vir. Então, Vanessa. Da Comissão de Administração, eu queria só dar 2 recados rápidos da comissão. Ontem eu fiquei de passar, esqueci de projetar aqui para vocês o e-mail para mandar as perguntas sobre a N01, e eu vou disponibilizar, eu vou mandar via regionais também, um link para um Google Docs para vocês colocarem as informações se quiserem, fazer upload de arquivo, porque isso ajuda na compilação das informações. Então, se vocês receberem qualquer link do Forplad Comissão ADM, tudo junto, Comissão Sentiu, forpladcomissãoadm@gmail.com, esse vai ser o e-mail de acesso. A segunda coisa que eu queria colocar para vocês é que houve uma solicitação da Regional Sul para a gente falar sobre CIADES. Eu já falei disso anteriormente em Natal.
Mas quem quiser alguma informação adicional, já passei para quem me perguntou, a gente pode tratar também por e-mail, pode tratar de outras formas, tá? E a gente pode retomar esse tema na Comissão de Administração do próximo Nacional. E eu tive uma solicitação da minha colega, que é a diretora de Gestão Estratégica do Cefet, que é a Úrsula Maruyama, que ela está terminando a tese de doutorado dela sobre sustentabilidade, PLS, A3P, e eu vou passar também para as regionais um link para suas equipes aí responderem a uma pesquisa relacionada a uma tese de doutorado, que é a tese de doutorado dessa colega. Tá bom? Então, por enquanto, é isso. Depois, Roberto. Bom, gente, a Sudeste ela tem um encaminhamento a ser feito, a gente falou até na Nacional, que é a respeito do posicionamento das IFES dentro do processo eleitoral, e a gente montou algumas perguntas que fossem encaminhadas para a Andif, para que a Andifes pudesse encaminhar todos os candidatos nesse primeiro turno, mas também no segundo turno, que a gente conseguisse ter uma resposta por escrito dos candidatos. Então, a gente queria colocar na plenária aqui, para a plenária poder avaliar essa nossa proposta, e aí a gente compartilharia essas perguntas com a Nacional, com um prazo curto aí de ser retornada, um retorno, e que a Nacional pudesse enviar a Andifes, para a Andifes poder avaliar e mandar para os candidatos. E por fim, acho que tem aquele encaminhamento que eu solicitei aqui na reunião de ontem, de que os grupos de trabalho que já estivessem bem estruturados conseguissem responder de forma mais rápida a alguns questionamentos que acontecem na mídia, como foi o caso da nota técnica do MEC, que para a gente não poder ficar esperando, a gente só conseguiu debater isso, acho que 6 meses depois, né, da nota. Então, que os grupos de trabalho tivessem autonomia para montar uma resposta, passar para o Tiago fazer uma compilação rápida e mandar para a Andifes se posicionar. Também eu recebi ontem o encaminhamento da Regional Sul sobre dificuldades para a implantação das exigências previstas na Instrução Normativa 01/2018. Foi discutido aqui um pouco, o Vladimir já fez um resumo do que seria, né? E a gente está encaminhando esse documento para a Andifes, para que a Andifes possa formalizar isso junto ao Ministério do Planejamento. Já passamos uma cópia para que eles pudessem já ir interagindo, mas formalmente isso vai para o Ministério do Planejamento. Então, solicitar a todos isso, que a gente possa fazer esse envio de documento oficial ao MEC, a Andifes, para que a Andifes leve ao Ministério do Planejamento. Isso é importante pelas dificuldades que a gente já relatou aqui de operacionalização. Então, tem também uma demanda da regional, da Comissão de Planejamento, né, Raquel? Bom dia a todos e todas. Nós temos aqui um encaminhamento da Comissão de Planejamento que reflete a nossa preocupação, aqui já dita por alguns dos nossos colegas, sobre a questão da centralização do recurso de capital no MEC, né? Com o dever que nós temos de alertar os nossos reitores aos riscos que a gente corre, né, se continuar, e pelo que a gente observou, a tendência do governo é que continue a centralização desses recursos. Então, vou ler aqui, para que a gente possa aprovar, né, isso, Tiago, e encaminhar a Andifes essa nota. Sobre a descentralização discricionária de capital pelo MEC. Senhor presidente da Andifes e magníficas reitores e reitoras das IFES. Nós, pró-reitores de Planejamento e Administração, reunidos no 3º Encontro Nacional do FORPLAD, 22 a 24 de agosto de 2018, na cidade do Rio de Janeiro, alertamos, mais uma vez, sobre os riscos associados ao processo unilateral de centralização orçamentária de recursos de capital adotado pelo MEC e subsequente descentralização desses recursos. Consideramos frágil a argumentação de que tal procedimento permitiria melhor controle dos investimentos em obras e avaliação de oportunidade e viabilidade conforme critérios objetivos. Os dados orçamentários revelam, neste último triênio, 2016 a agosto de 2018, uma descentralização de recursos distorcida em relação às demandas e escala das instituições e de suas regionais.
Alguns dados ajudam a esclarecer essa afirmativa. Desde 2016, foram descentralizados 343,3 milhões em investimento para 29 das 63 IFES. Ou seja, mais da metade das IFES não recebeu nenhum recurso por meio de descentralização nesse período. Além disso, uma regional que conta com 10% do total de alunos equivalentes recebeu apenas 0,5% da descentralização nesses 3 anos, 20 vezes menos do que seria em proporção similar à matriz OCC. Reconhecemos o esforço da parte das equipes técnicas do MEC em apresentar e adotar critérios objetivos. Contudo, ressaltamos que a centralização traz riscos ao processo de equidade e transparência na distribuição dos recursos, já que pode haver interesses externos ao das IFES que contribuam para haver distorções na distribuição de recursos. Percebemos que a pontuação baseada em critérios não foi aplicada e nem apresentada às IFES, o que demonstra a falta de transparência na definição de alocação da descentralização. Também não foi dada prioridade a investimentos em casos que permitam às IFES reduzir seus custos de aluguel. Ou seja, os critérios utilizados de distribuição de recursos de capital entre as IFES permanecem desconhecidos. A incerteza no repasse, no critério adotado, no valor, data e procedimento, fragiliza o planejamento de cada IFES e aumenta riscos nos contratos que dependem de novos empenhos. Além disso, a questão que se apresenta não é somente um problema de distribuição de recursos de capital. Trata-se, efetivamente, de sua alocação estratégica para consolidar recente expansão das federais, no volume que seria necessário. A queda no orçamento de capital é expressiva e está levando a uma paralisação de dezenas de obras em andamentos e a impossibilidade de licitar novas obras com grande impacto para as atividades acadêmicas. Face ao exposto, reiteramos nosso posicionamento de que os investimentos devam integrar o orçamento anual das IFES e o valor compatível com os compromissos já assumidos da expansão e consolidação. A capacidade técnica para aperfeiçoamento da utilização de recursos de investimento deve ser dado por meio de instrumentos de orientação, capacitação e cooperação entre o MEC e a rede de IFES. Como já temos expostos em vários fóruns. Estamos tomando iniciativas para isso. Pró-reitores de Planejamento e Administração. Essa nota. Ok. Uma nota trazida pela Comissão de Planejamento, lida aqui pela pró-reitora Raquel, e que está em votação se deve seguir para a Andifes para os encaminhamentos devidos por parte dos reitores. Alguém contra? Então, segue por unanimidade a nota, ok? Eu acho que a gente finaliza agora, Roberto, com a... Oi? Tá bom. A gente queria só chamar o pessoal, já pode? Pode chamar. Então, eu queria chamar a equipe que trabalhou e que muito nos prestigiou com seu carinho, com a alegria com que fomos recebidos e durante todo o evento fomos tratados. Então, o Forplad sai daqui triste por ter terminado, por ter realmente que partir, mas feliz por tudo que a gente viveu, por toda a contribuição que a gente está dando para a rede e para a sociedade. Quando eu digo da relevância da universidade, tema tão tratado aqui, eu acho que isso nos orgulha bastante de fazer parte desse processo de transformação social, a universidade sempre relevante para a nossa sociedade. Tá bom? Então, as equipes, muito obrigado do Forplad. E aí eu ia pedir para o Roberto para fazer a entrega de uma lembrança para cada uma. Deixa a equipe chegar toda aqui, rapidamente. Tem que ser correndo, gente, porque senão... Sandra, vem cá. Só vieram as meninas. Os meninos não... Isso.
Coordenação Nacional. Coordenador Tem algum coordenador de regional aí? Eu e eu. Muito bom. Bom, primeiro, agradecer a vinda de vocês aqui. Foi muito boa a experiência, mas ela só aconteceu porque a gente teve essa equipe maravilhosa aqui que tocou esse processo junto com a gente. Paulo, vem para cá também, Paulo. E assim, a equipe comprou a ideia e foi... Fábio, vem para cá também. O Fábio é o pró-reitor adjunto e vai fazer homenagem junto comigo aqui. Então, a gente só conseguiu tocar por causa de vocês. Todo mundo pegou, se empenhou bastante. E a gente está chegando hoje ao fim. Ainda tem mais um finalzinho aí, que é levar todo mundo para o aeroporto. Espero que a gente consiga bem. Mas eu vou tentar quebrar um pouco a minha timidez e falar que eu e o Fábio vamos tentar fazer uma homenagem a vocês. Quase isso, mas mudado. Nós temos tantos para lhe falar, mas com palavras não sei dizer. Como é grande a competência de vocês. Muito obrigado. E aí vou passar aqui para o pessoal. Tiago, primeiro, para a Regiane. Fábio. Para a Heleninha. Heleninha. Eu estou falando o nome que a gente usa no dia a dia. Luciana. Sandra. Lucimere. Juliana. Caroline. E Monique. Essas três são as mais novinhas, entraram menos de um mês na pró-reitoria e caíram nesse turbilhão da... Exatamente. Então, caíram dentro. E agora os meninos... Pega aí, Fábio. Não estão todos aqui, alguns estão ajudando. Vitor, foi ele quem organizou todo o processo a logística do transporte. Paulo Monção, por favor. Esse aqui é o nosso grande motorista, parceiro. Muito obrigado, Paulo. Agradeço mais uma vez a toda a equipe. Agora o restante está viajando já. Então, não estão por aqui, o restante da equipe está dando suporte para a gente. Tá? Obrigado especial a vocês. A gente é que agradece, esperamos que todos tenham um bom retorno para casa, se possível. Então, um agradecimento ao reitor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro por ter recebido o fórum, por entender a importância do fórum. Oi? Desculpa. Eliel e Rafael. Esqueci, estão atrás da... Eu olhei para ali e falei... Vem cá, Rafael, também. Então leva ali para o Rafael, por favor. Então, professor Ricardo Verbara, muito obrigado em nome do Forplad. A gente deseja a todos um excelente retorno e nos encontraremos, se Deus quiser, em Porto Alegre, nos dias 20 e 21 de novembro. Uma boa viagem a todos.